João navegava pelas ruas movimentadas, enquanto seu telefone se equilibrava precariamente entre seu ombro e ouvido. O suave zumbido do motor do carro se misturava com a voz de sua mãe, uma melodia familiar de preocupação e afeto. Ela estava no meio de um de seus habituais sermões, desta vez sobre a imprudência de motoristas colados em seus telefones, alheios ao mundo ao seu redor. João não pôde deixar de rir ironicamente, uma risada que brotava incontrolavelmente. Por que diabos você está rindo, João? A voz de sua mãe rachou de confusão na linha. Bem, mãe, João começou, o sorriso ainda evidente em sua voz. Na verdade, estou dirigindo agora também. Houve uma pausa momentânea, do tipo que parecia a calmaria antes da tempestade. Com uma nitidez que fez João estremecer, sua mãe disparou. João Souzas, desligue este telefone agora mesmo. Você está me ouvindo? A mistura de preocupação e raiva em sua voz era palpável, um lembrete severo dos riscos que ele não havia considerado. Diga oi para o pai. Tchau. Te amo. Terminando a chamada, João não pôde deixar de usar um largo sorriso satisfeito. A determinação firme e a abordagem metódica de João para alcançar seus objetivos eram inegavelmente herdadas de sua mãe. Sua natureza inabalável e esforços persistentes para alcançar seus objetivos haviam deixado uma marca significativa nele. Isso era evidente na forma como seu assistente, Marcelo, o descrevia, embora pelas costas, como meu chefe fanático. No entanto, este título era usado como uma insígnia de honra, um testemunho da incansável determinação de João e atenção meticulosa aos detalhes no âmbito profissional. João era conhecido por sua seriedade e pragmatismo. Seus colegas e parceiros de negócios frequentemente o descreviam como sóbrio, um tanto reservado e notavelmente luminoso na resolução de problemas. Esta percepção era amplamente aceita como adequada, dada sua origem. João, nativo de uma pequena cidade e filho de pais com ocupações humildes, um zelador de escola e uma motorista de ônibus, havia ascendido, aos 35 anos, ao comando de um próspero negócio atacadista de produtos congelados. Sua história de sucesso era um testemunho de sua determinação e força de vontade, fornecendo uma vasta rede de lojas, restaurantes e armazéns atacadistas em toda a região. Apesar de seus compromissos comerciais na cidade movimentada, João mantinha uma profunda conexão com suas raízes. Nenhum nível de negócios poderia impedi-lo de visitar sua família em sua cidade natal a cada poucos meses. Conforme encontrava seu lugar na paisagem urbana, uma de suas primeiras iniciativas foi garantir o conforto de seus pais, oferecendo-se para realocá-los mais perto dele. Comprarei um apartamento perto do meu, ele propôs, para que eu possa sempre estar lá quando vocês precisarem. No entanto, a resposta de seu pai, embora tocada pelo sentimento, estava enraizada em uma vida de memórias e conexões com sua cidade natal. João, seu pai começou com um tom de orgulho e sabedoria. Construí minha vida inteira aqui, amigos, lugares favoritos para pescar, caçar, colher cogumelos. A aposentadoria para mim está cheia dessas alegrias diárias. E pense, como eu me adaptaria à vida na cidade? Não tenho afinidade por teatros ou museus, nem companheiros para pescar. A vida na cidade, com seus apartamentos e espaços fechados, é alienígena para mim. Eu valorizo a liberdade de entrar no meu quintal, cercado pelo abraço da natureza. Seu pai continuou, pintando um quadro de uma vida entrelaçada com a comunidade e a terra. Deixar tudo isso para trás significaria deixar uma parte de mim. Além disso, uma casa precisa ser habitada para evitar que caia no esquecimento. E você, João, com seu sucesso crescente, algum dia vai querer criar um legado familiar. Este lugar, com todas as suas memórias e tradições, poderia ser um santuário para eles, um refúgio para se conectar com suas raízes durante as festas. No meio da discussão, a mãe de João tentou suavemente direcionar a conversa. João, inicialmente esperançoso, antecipou seu apoio à sua proposta de realocação urbana. No entanto, ela ecoou os sentimentos de seu pai, expressando satisfação com sua vida atual. Não há necessidade de gastar seu dinheiro conosco, João. Estamos bastante contentes aqui, ela disse. Sua voz cheia de sinceridade. Sinto muito sua falta, mas a ideia de deixar nossa casa não me agrada.
Este é o lugar onde encontrei minha paz. As palavras dela provocaram uma leve risada em João, uma mistura de admiração e resignação pela firmeza de seus pais. Seu pai e eu ainda estamos ágeis, continuou ela. Seu tom brincalhão, mas firme. Nós nos viramos muito bem sozinhos. Talvez quando você tiver filhos, as coisas mudem e consideraremos nos mudar para ajudar com os netos. Isso, é claro, se encontrarmos um terreno comum com sua futura esposa. João sabia que era melhor não insistir no assunto. Sua mãe, Aurora, era uma mulher de determinação silenciosa. Sua postura desmentida por sua aparência delicada. Pequena e loira, com um rosto suave e convidativo, ela poderia parecer maleável para quem não a conhecia. No entanto, aqueles próximos a ela conheciam a vontade de ferro que jazia sob sua aparência gentil. Aurora, com sua tranquilidade inabalável e mente astuta, tinha o dom de direcionar as decisões da família de forma sutil, garantindo harmonia sem reprimir a independência espirituosa de seu marido. Herdada de sua mãe, a própria tenacidade e calma de João alimentava sua crença de que ele poderia eventualmente convencer seus pais. Seu sucesso empresarial, marcado pelo rápido crescimento de seu negócio, proporcionou-lhe os meios para fazer uma oferta convincente. Ele comprou uma casa pitoresca, imaginando-a como um novo lar potencial para seus pais, e os convidou para uma visita. Veja este lindo lugar, instigou ele, sua voz transbordando de entusiasmo. O dono anterior tem mais ou menos a idade do pai e é uma pessoa maravilhosa. Podemos reformá-la do jeito que vocês gostarem. Escolham qualquer estilo que preferirem. Será uma decisão conjunta. João propôs, esperançoso de que essa visão tangível de um novo começo pudesse ser a chave para conquistá-los. A resposta de Aurora às propostas entusiasmadas de reforma de João foi tanto firme quanto gentil, enraizada em um profundo senso de valores e limites familiares. João, vá em frente e personalize as reformas ao seu gosto ou ao que estiver na moda. Afinal, é a sua casa. Não queremos impor nossas preferências ao seu espaço. Você provavelmente vai querer criar um lar com uma parceira algum dia, e é importante que ela sinta que também é o domínio dela. Estamos incrivelmente orgulhosos de você e sempre ficaremos felizes em visitar. Mas temos nosso próprio lar que é querido para nós, disse ela. Sua voz refletindo uma mistura de sabedoria e afeto. Jane, acostumado ao ritmo implacável dos negócios e à constante necessidade de se manter à frente, muitas vezes se via buscando breves escapadas do impulso. Um termo que ele usava metaforicamente para descrever não apenas o ato de dirigir um carro, mas todo o turbilhão de sua vida profissional. Esses momentos de descanso eram espontâneos, escolhidos sem muita razão, mas profundamente necessários. Era o resultado, a breve recarga que essas pausas proporcionavam, que mais importava para ele. Em uma dessas ocasiões, João parou em um posto de gasolina na beira de uma pequena cidade, atraído pela promessa de um simples cachorro-quente e um momento de paz para ponderar seu próximo passo. Ao sair do carro, o cheiro misturado de gasolina e a leve decadência da grama encheu suas narinas, uma combinação estranhamente aterradora. Seu breve interlúdio foi interrompido por um comando agudo. Solte o cachorro. Seu maluco. A abruptidão da voz arrancou João de seu devaneio, normalmente rápido para responder a conflitos ou desconfortos. Seu estado atual de cansaço fez inicialmente relutante em se envolver, seu corpo pesado com uma rara fadiga indiferente. A risada que seguiu o comando alertou os instintos de João apesar de seu cansaço. Ele tinha uma cautela inerente com grupos desordeiros, um sentimento que agora cutucava sua consciência. Devolva o cachorro, eu disse. A insistência na voz o puxou em direção à fonte da comoção. Sob o brilho de um poste de luz próximo, uma cena se desenrolava, uma ruiva esguia de cabelos longos, com uma jaqueta curta e jeans justos, confrontava um grupo de garotos. Sua postura era destemida. Seu foco singular enquanto ela recuperava um cachorro desgrenhado do controle deles e o envolvia em um abraço protetor. Os garotos, momentaneamente ousados sob o manto da escuridão, recuaram para as sombras diante da assertividade dela. Tudo bem. Corte isso e vamos voltar, a voz de João interveio. Seu tom enganosamente calmo, quase zombando de seu comportamento casual.
contrastando com a maneira como ele brincava displicentemente com o que parecia ser um rifle de caça, adicionando uma borda surrealmente ameaçadora ao encontro. Nossa, você não estava exatamente correndo para cá, estava? A ruiva perspicaz comentou. Seu cabelo caindo dramaticamente enquanto ela se virava para enfrentar o Ranger. Seus movimentos deliberados, porém sem pressa. Ela manteve uma pegada firme na coleira de um cachorro de aparência perplexa, silenciando o grupo anteriormente tagarela com sua presença. Muito obrigada, senhor. Eu não sei o que faria se você não aparecesse lá, disse ela agradecida, pisando no concreto do posto de gasolina com um senso de alívio. Então, qual é o próximo destino? João perguntou, ansioso para entender a nova trajetória deles. Na verdade, não estou indo na sua direção, ela respondeu. Suas palavras pegando João de surpresa e provocando um lampejo de intrigação em seus olhos. A garota parada diante dele. Sua aparência desgastada, suas roupas exalavam o cheiro característico de terem sido usadas por tempo demais sem lavar. E suas botas pareciam carregar o peso do deserto, cobertas com o que parecia ser uma quantidade impossível de lama. Então, onde posso deixá-la? Ou há algum lugar onde você é esperada? João sondou mais. Seu sorriso quente e convidativo. Meu destino atual é Noah, a garota respondeu com um ar de descompromisso que desmentia a complexidade de sua situação. Olha, se você teve um desentendimento com seus pais, não é motivo válido para preocupá-los ao ponto de registrar um boletim de pessoa desaparecida. Quantos anos você tem, afinal? O tom de João suavizou, mostrando genuína preocupação pela jovem errante em sua companhia. Na verdade, tenho 21 anos. Acredite ou não, as pessoas costumam pensar que sou mais jovem, às vezes até 15, o que é meio louco. Eu estava na faculdade seguindo o conselho da minha mãe para escolher uma carreira, mas ela foi lá e casou com o Daniel sem nem me perguntar. Daniel, o cara em quem ela confia mais do que na própria filha. Minha mãe sempre foi super dedicada ao seu trabalho de enfermagem, sempre de plantão e ocupada com seus turnos. Daniel é mecânico, geralmente em casa à noite. Eu tentava fazer minha parte, garantindo que o jantar estivesse quente quando eles chegassem em casa, sabe, tentando manter as coisas boas em casa. Mas então as coisas com o Daniel começaram a ficar estranhas. Ele dava tapinhas no meu ombro, e aí só ficava mais desconfortável. Eu finalmente o confrontei recentemente, e ele não reagiu bem. Ele até ameaçou me expulsar se eu não me alinhasse. Eu senti que tinha que contar a verdade para minha mãe sobre o cara com quem ela está vivendo. Quando eu contei, ela me chamou de ingrata. Disse que eu estava apenas tentando arruinar a felicidade dela, me fazendo parecer a vilã por falar sobre o Daniel. Ela o confrontou, mas ele se fez de inocente, dizendo que eu estava apenas tentando causar problemas. Minha mãe ficou do lado dele. Sem perguntas esperava que eu me desculpasse com ele. Então, uma noite, eu apenas arrumei algumas coisas e saí com um pouco de dinheiro que eu tinha economizado de um emprego de verão. Eu pensei em me vingar do Daniel, mas isso não é comigo. Você pode pensar que estou contando isso para ganhar sua simpatia. Ou talvez alguns trocados, especialmente olhando para mim agora, disse ela, sua história refletindo a difícil jornada pela qual ela passou e a força que ganhou com isso. Você tem um destino específico em mente? Ou está simplesmente vagando, talvez pelo puro amor à aventura, encontrando algum prazer nisso? João perguntou, um toque de diversão colorindo seu tom ao perceber que estava inclinado a acreditar na história da garota. Eu não estou apenas vagando por aí à toa, disse ela. Um pouco de frustração invadindo sua voz. Quer dizer, quem realmente gostaria de estar nessa bagunça? Ela pausou, olhando pela janela, perdendo-se na vista e em seus próprios pensamentos. Decidi ir ver meu pai. Ele tem uma nova vida agora com sua própria família e uma casa. Não nos falamos realmente há anos, mas eu estava esperando que ele não me rejeitasse. Eu pensei que talvez pudesse ficar com eles um pouco. Ajudar de alguma forma até eu me estabilizar. A cidade é cara, e eu realmente não conheço ninguém lá. Foi tudo muito apressado.
Eu vim para cá sem um plano real. Eu teria ligado para o meu pai se tivesse o número dele, mas lá estava. Eu apareci do nada, e não foi ele quem atendeu a porta, mas sim a esposa dele e os gêmeos deles, que por coincidência, têm o mesmo cabelo vermelho que eu. Quando mostrei a ela minha identidade, ela viu a semelhança familiar imediatamente. Ela foi calma sobre isso. Disse-me diretamente que a casa era dela e que ela e meu pai tinham as coisas resolvidas entre eles. Ele trabalha duro, e ela cuida dos meninos. Ela foi legal sobre isso, mas deixou claro que eles não tinham espaço para mim, como se ela não estivesse administrando algum tipo de pensão. Ela sugeriu que eu voltasse para a casa da minha mãe, de uma maneira mais simpática do que estou fazendo parecer. Eu não pude discutir com ela. Ela tinha todo o direito. Ela até me deixou ficar à noite. Não estava preocupada que eu fosse roubar alguma coisa. Na manhã seguinte, eu fui para a rodoviária. Não tinha certeza para onde ir. Foi aí que as coisas pioraram. Uns caras em uma caminhonete passaram e pegaram minha mochila com meu dinheiro, telefone e todas as minhas coisas importantes. Por sorte, ainda tinha minha identidade comigo. Ela terminou de mostrar sua identificação para João. Prazer em conhecê-la, Fernanda. João disse com um leve sorriso, estendendo a mão em camaradagem. Meu nome é João. Eu entendi que você evitou a polícia para não ser mandada de volta para o seu padrasto. Mas, realisticamente, quais são suas opções aqui fora? João se pegou no meio da frase, percebendo que seu tom beirava o condescendente, mais adequado para uma entrevista formal do que para uma conversa com alguém claramente em apuros. No entanto, Fernanda não parecia desanimada com suas perguntas. Ela respondeu simplesmente, sua resposta, marcante em sua brevidade. João estava em uma encruzilhada. Então, o que eu faço com você? Eu não posso, em boa consciência, entregá-la às autoridades, mas deixá-la abandonada aqui também não está certo. E o cachorro, é seu de casa? Ele perguntou, tentando entender a situação dela. Não, ela é a Nina. Eu dei a ela uma linguiça do lado de fora de uma loja a caminho da casa do meu pai. E ela me seguiu lealmente desde então, até esperou do lado de fora enquanto eu passava a noite na porta da casa do meu pai. Fernanda explicou com um sorriso fraco nos lábios enquanto olhava para o cachorro. Talvez você tenha algum trabalho que eu possa fazer. Sou bastante hábil em limpar e cozinhar. Ela propôs, esperançosa. João levantou uma sobrancelha, e você estaria disposta a conferir o trabalho na hora? Por que não? Não tenho compromissos me segurando. Fernanda respondeu com um encolher de ombros. João não pôde deixar de se maravilhar com a ingenuidade dela. Você é bem aventureira. Parece que sua mãe estava ocupada demais com a própria vida para lhe dar alguns conselhos básicos de segurança, como não entrar em veículos com estranhos. Ele comentou, meio brincando, meio preocupado. Obrigada pela dica, capitão óbvio. Fernanda retrucou com um sorriso brincalhão, sem perder o ritmo. Não é meu costume entrar em carros com qualquer um. É raro encontrar alguém que genuinamente se importe em oferecer ajuda, mas também em ouvir. Isso é ainda mais raro. Se alguém faz isso, estou inclinada a confiar um pouco mais neles. E isso é um rifle de caça? Eu sei reconhecer um. Meu avô era caçador, só aplicando um pouco de lógica simples aqui. João ficou surpreso com a perspicácia dela. Você tem uma cabeça boa nos ombros. Ele reconheceu com um sorriso. Você deve estar morrendo de fome, embora. Um cachorro-quente da loja de conveniência cairia bem agora. Fernanda concordou. Fernanda acomodou-se no banco de trás com uma facilidade que falava de uma vida acostumada a arranjos de dormir improvisados. Talvez em sofás-cama apertados ou nos limites estreitos de um beliche de trem, Nina, a leal cadela que se apegou ao lado de Fernanda, encontrou seu próprio lugar no tapete do chão. Seus roncos ocasionais pontuavam o silêncio. Em contraste, a presença de Fernanda era tão discreta, sua respiração tão suave, que alguém poderia facilmente esquecer que ela estava lá.
João observava-a, notando os sinais de uma garota que vinha de um lar problemático. No entanto, ela se comportava com uma dignidade que desmentia suas circunstâncias. Ela não era uma vagabunda, nem parecia perdida. João sentia uma certeza inabalável sobre isso. Sua própria criação, longe das armadilhas da riqueza, havia aprimorado sua habilidade de discernir o caráter das pessoas ao seu redor. Durante meses, João brincou com a ideia de empregar uma governanta para a casa de campo vazia em sua propriedade. Sua preferência pela solidão em vez de reuniões sociais agitadas significava que a casa de hóspedes permanecia em grande parte desocupada, mas estava bem preparada para alguém viver confortavelmente. Embora a educação de Fernanda como graduada em uma faculdade comunitária não se alinhasse com papéis convencionais de contabilidade, seu potencial como assistente doméstica era inegável. Saindo das beiradas do sono, a voz de Fernanda era suave, mas séria. Seria meu primeiro emprego de verdade, além de trabalhos ocasionais segurando placas, ela confessou. Não estou pedindo nenhum tratamento especial, apenas orientações claras. Eu apreciaria instruções detalhadas sobre tarefas diárias e semanais, junto com qualquer especificidade que possa facilitar sua vida. É melhor eu saber exatamente o que é esperado para que eu possa trabalhar de forma independente, sem incomodá-lo com perguntas. João não pôde deixar de sorrir com o pragmatismo dela. Você tem uma abordagem surpreendentemente equilibrada, ele observou, divertido. Pode parecer, respondeu Fernanda. Uma pitada de humor em sua voz. Eu apenas prefiro evitar complicações. Considere-me convencido, respondeu João, já se acostumando com a ideia dela se juntar ao seu lar. Vou garantir que você tenha uma lista abrangente de deveres. E, claro, você será compensada de forma justa, desde que cumpra suas responsabilidades. Você não vai se arrepender. Eu levo meu compromisso a sério, especialmente quando é mais importante. Obrigada, de verdade. Isso significa mais para mim do que apenas um emprego. É uma salvação. Fernanda expressou sua gratidão. João meio que esperava que Fernanda se tornasse mais animada e compartilhasse histórias de sua vida. No entanto, ela permaneceu quieta, seu olhar fixo na paisagem passando pela janela. Antes de longo, ela voltou a dormir, deixando João ponderar sobre a extensão de sua jornada no dia anterior. Sua postura inabalável e satisfação com os arranjos mais simples o impressionavam como incomuns. Quase demasiadamente composta para alguém em sua situação. 2 meses se passaram desde que Fernanda começou sua temporada na casa espaçosa e frequentemente deserta. No evento de uma casa cheia com família e crianças, suas responsabilidades certamente se expandiriam, exigindo uma força de trabalho mais qualificada. No entanto, por enquanto, as contribuições de Fernanda eram mais do que suficientes. Ela deixou claro desde o início que via esse arranjo como um trampolim temporário, declarando abertamente sua intenção de seguir em frente quando surgisse uma oportunidade melhor. João, por sua vez, entendeu que se desejasse uma governanta dedicada e de longo prazo, comprometida com o cuidado meticuloso de sua casa e finanças, Fernanda não era candidata para tal função. No entanto, sua satisfação atual com o trabalho dela sugeriu que não havia necessidade imediata de mudança. Seus reconhecimentos eram breves, frequentemente acompanhados por um sorriso fugaz, mas desprovidos de qualquer elogio ou reclamação significativa. Fernanda encontrou consolo no fato de João não ser excessivamente exigente nem mesquinho com a compensação. Um sentimento ecoado por sua amiga Amanda, que considerava Fernanda sortuda por ter um empregador tão razoável. Após a aceitação de Fernanda para a posição de moradia na casa de hóspedes de João, ele prontamente lhe forneceu um smartphone para comunicações de trabalho, que ela também estava livre para usar pessoalmente. Após alguma hesitação inicial, Fernanda se reconectou com alguns amigos selecionados pelas redes sociais, compartilhando sua jornada inesperada em novo trabalho apenas com aqueles que realmente valorizava, nomeadamente Amanda e Ana. As reações iniciais delas foram uma mistura de preocupação e brincadeiras leves, brincando sobre sua situação à la Cinderela enquanto mascaravam sua preocupação com humor. Tomando a iniciativa, as garotas visitaram a mãe de Fernanda, apenas para descobrir que nenhum boletim de pessoa desaparecida havia sido registrado. Daniel mencionou que,
Com a chegada do inverno, era provável que Fernanda voltasse para casa, impulsionada para dentro de casa pelas temperaturas em queda e pela situação insustentável de ficar no porão de um amigo. Ela e a mãe de Fernanda acreditavam que ela estava vivendo por perto, mas não fizeram nenhum esforço para localizá-la ou verificar suas circunstâncias naquela noite. Fernanda encontrou consolo no calor do pelo de Nina, suas lágrimas silenciosas absorvidas pela presença reconfortante do cão. A percepção de que há muito havia deixado de ser uma prioridade na vida de sua mãe não era nova, mas a confirmação clara desse fato cortou profundamente. No entanto, ela encontrou um certo conforto ao lembrar de seu professor de auditoria da faculdade, um órfão que construiu uma vida plena sem o amor de pais biológicos. Esse professor, composto e contente, tinha uma família, animais de estimação e uma aparência de normalidade que Fernanda admirava. Era um testemunho da possibilidade de encontrar felicidade e plenitude, independentemente dos começos de alguém. João, por sua parte, havia gentilmente instado Fernanda a entrar em contato com sua mãe, enfatizando o vínculo duradouro entre um pai e um filho, independentemente de queixas passadas. Uma mãe continua sendo uma mãe, ele havia dito, sugerindo que, apesar de tudo, sua mãe não estava além da redenção e poderia até procurá-la à medida que os meses mais frios se aproximavam. Fernanda aqueceu, embora hesitante, prometendo fazer contato mais tarde, citando sua falta de preparo para enfrentar esse capítulo ainda. A vida na casa de João ofereceu a Fernanda um novo tipo de invisibilidade, uma que vinha com uma sensação de segurança, em vez de negligência. Os poucos visitantes que cruzavam o limiar estavam preocupados com negócios, mal reconhecendo sua presença, o que lhe convinha perfeitamente. Era um contraste marcante com sua vida anterior, onde sua presença muitas vezes parecia um fardo. No meio da rotina, Fernanda não pôde deixar de se perguntar sobre a vida pessoal de João. A ausência de camaradagem genuína ao seu redor, a falta de amigos que passariam para um bate-papo casual ou uma risada calorosa parecia perceptível. Seus retornos tardios para casa sugeriam uma vida ocupada, mas Fernanda questionava se essa vida deixava espaço para as conexões sinceras e afetuosas que todos precisam. Os conhecidos de negócios que passavam com seu comportamento formal e conversas reservadas dificilmente preenchiam o vazio da verdadeira amizade. Uma sexta-feira em particular desviou da rotina. João estava incomumente inacessível em relação à lista semanal de compras, e seu retorno para casa às 3 horas da manhã foi acompanhado pela aparição de uma morena. Sua elegante saída do carro, acentuada pelo marcante tom coral de suas unhas contra o brilho pérola de seus dedos, era uma cena que Fernanda não havia antecipado. Lamentando sua decisão de esperar acordada, ela se repreendeu por não considerar os motivos óbvios de seu retorno tardio e por sentir um desconforto inexplicável ao ver a mulher. Esta indiferença era ideal para Fernanda, reafirmando sua determinação em manter um distanciamento profissional. Com um sorriso confiante, ela recuou para as sombras do corredor, confortada pelo conhecimento de que seu próprio espaço na casa permaneceria intocado até amanhã. Buscando consolo na quietude de sua casinha, Fernanda entrou de mansinho, ansiando pela tranquilidade de um banho noturno e o abraço de sua cama. No entanto, seus planos foram abruptamente interrompidos pelo insistente toque de seu telefone, relutante em atender, mas incapaz de ignorar a persistência do chamador. Ela finalmente atendeu. Marcelo, assistente de João, estava do outro lado. Sua voz transmitia uma mistura de alívio e urgência. Fernanda, ele começou, com um tom entrelaçado com um suspiro paciente. Graças a Deus você atendeu. Estou em uma situação difícil aqui. O telefone de João parece estar desligado e há um assunto urgente que preciso discutir com ele. Peço desculpas por incomodá-la a essa hora. Sei que é uma imposição, e não pediria se não fosse crítico. Enfrentamos um problema com a papelada para nosso último grande carregamento de lanches. O problema só veio à tona durante o carregamento noturno, e precisamos resolvê-lo imediatamente. Você poderia chamar João na casa principal? É realmente importante. Agasalhada em seu longo casaco sobre o pijama e com tênis calçados às pressas, Fernanda saiu na noite. Seus movimentos eram silenciosos e deliberados. A porta da frente da casa principal estava, como esperado, destrancada. Ela intencionalmente fez seus passos mais barulhentos enquanto subia as escadas para o quarto principal.
cantarolando para anunciar sua presença e evitar assustar alguém lá dentro. Apesar de seus esforços, o som suave de seus tênis parecia se misturar à noite, deixando sua abordagem despercebida de trás da porta fechada do quarto. Uma discussão animada se desenrolava, as vozes carregando uma surpreendente virulência para a hora tardia. Uma voz feminina tingida de frustração e assertividade rompeu o silêncio. João, entendo. Os homens têm suas necessidades, mas os dias de ter amantes como algum velho rico acabaram. Se você se sente culpado demais ou obrigado a simplesmente dispensá-la, por que não ajudá-la a encontrar um novo emprego? Dê uma ótima referência. Talvez pague por um daqueles serviços sofisticados de busca de emprego. Não é sobre ser cruel. Ela provavelmente estará melhor. E, honestamente, ela não vai ser muito exigente sobre quem ela namora em seguida, desde que não seja meu homem. João respondeu, cansado, mas calmo. Daniela, sempre fui sincero sobre onde me posiciono. Não quero machucar ninguém. Você ou Fernanda. Daniela não conseguiu esconder sua incredulidade. Sério, João, você está me colocando e ela no mesmo barco? A conversa deles parou abruptamente quando o telefone de Fernanda tocou em seu bolso. O nome de Marcelo aparecendo na tela. Percebendo seu descuido, ela rapidamente anunciou sua presença. Marcelo precisa falar com você urgentemente, João. A porta se abriu quase imediatamente. João saiu com tanta pressa que estava claro que ele pretendia impedir qualquer visão para dentro do quarto. Ele pegou o telefone da mão de Fernanda sem fazer contato visual e voltou para dentro. Enquanto Fernanda se retirava, seus pensamentos se voltaram para os avisos anteriores de Amanda sobre a natureza aparentemente boa demais para ser verdade de sua situação atual. Amanda, com sua abordagem pragmática da vida, muitas vezes parecia sensata demais para seu próprio bem, distanciando-se de noções fantasiosas de romance que poderiam turvar o julgamento de alguém. Seu realismo, embora muitas vezes indesejado, servia como uma força de aterramento, lembrando Fernanda a temperar suas expectativas e proteger seu coração contra o fluxo urbano inevitável da fortuna. Envolvida em uma névoa de desalento, Fernanda se viu presa entre a vigília e um sono inquieto e agitado. A ligação inesperada no meio da noite a havia tirado de um semblante de sono, deixando-a se perguntar se ela havia conseguido descansar de fato. O tempo parecia se misturar, sua mente ocasionalmente escapando da realidade antes de voltar com uma consciência chocante. Às 8 horas da manhã, Fernanda conseguiu energia para se levantar e mecanicamente preparar café em seu modesto fogão a gás. Sentada à mesa apertada, ela pegou seu telefone para compartilhar sua turbulência com Amanda, apenas para se lembrar de que ele permanecia na posse de João. A perspectiva de demissão pairava grande na mente de Fernanda. A desaprovação da namorada de João era clara, e o acidental ouvir da conversa privada deles só poderia complicar ainda mais as coisas. Resignada ao seu destino, ela se acomodou ao lado de Nina, perdida em pensamentos, quando um suave bater na porta a tirou de seu devaneio. Entre, está aberta, ela chamou. Sua voz mais firme do que ela se sentia. João entrou, colocando o telefone dela na mesa com uma deliberação silenciosa. Seu telefone. Sinto muito pela noite passada. Eu e o Marcelo não queríamos causar nenhum sofrimento a você. Situações assim são raras, mas acontecem. Normalmente, mantenho meu telefone ligado, mas a noite passada foi uma exceção infeliz. Apenas caos relacionado ao trabalho. Nada mais, ele explicou. Seu tom era apologeticamente distante. Sentindo-se compelida a abordar o assunto incômodo, Fernanda também se desculpou. Não queria escutar sua conversa. Aconteceu de eu estar lá e ouvir vocês falando. Desculpe por isso. Se estou atrapalhando, posso ir. Você não me deve nada. Você já me ajudou muito. João ignorou as preocupações dela casualmente. Não se preocupe, Fernanda. O que quer que você tenha ouvido, não é grande coisa. Eu pensei que havia algo real com aquela pessoa, mas eu errei. Continue fazendo o seu trabalho e não se preocupe com o resto.
Fernanda observou o hábito de João de mexer distraidamente com o que estivesse à mão, seja seu telefone, um copo ou uma caneta, especialmente quando perdido em pensamentos. Desta vez, sua atenção foi atraída para um esbelto caderno de esboços sobre a mesa de jantar de Fernanda. Ele o pegou casualmente, começou a folhear suas páginas, e seu comportamento casual mudou para um de genuíno interesse. Isso é tudo trabalho a lápis? Você tem esse talento e não disse nada, ele perguntou, seu tom misturando surpresa e admiração. Você nunca perguntou sobre meus hobbies, Fernanda respondeu. Um toque de defensividade em sua voz, pega de surpresa pelo repentino interesse dele em seu trabalho pessoal. Acostumada a navegar através de críticas e a defender sua posição em argumentos, Fernanda se viu em terreno desconhecido diante de elogios. Isso a deixou exposta, como se seu mundo privado tivesse sido inadvertidamente revelado. João, aparentemente alheio ao turbilhão interior de Fernanda, continuou em seu modo habitual, delineando seus planos para o dia. Primeiro estarei no armazém central, depois no escritório. Quanto à convidada de ontem à noite, ela já foi de táxi. Não espere vê-la por aqui novamente. Te vejo esta noite. Com um breve aceno, ele saiu, deixando Fernanda processar a reviravolta inesperada dos eventos da manhã. Assim que a porta se fechou atrás dele, tanto Fernanda quanto Nina suspiraram profundamente. Um momento compartilhado de alívio os envolveu. Fernanda não pôde deixar de sentir um lampejo de triunfo ao pensar que Daniela, com toda sua beleza e elegância, não havia conseguido garantir sua posição tão facilmente quanto poderia ter esperado. Era uma vitória passageira, mas ainda assim iluminava seu espírito. João, por sua vez, raramente se detinha em sua vida pessoal ou ponderava sobre sua sorte no amor. Para ele, tais questões eram secundárias, sempre ofuscadas por preocupações e responsabilidades mais imediatas. Sua vida deixava pouco espaço para as complexidades de um relacionamento sério, e suas experiências o levaram a ver até os companheiros mais sofisticados com um certo grau de cinismo. Marcelo uma vez tentou envolver João no reino de seus hobbies pessoais, esperando adicionar uma camada de lazer e prazer à vida de seu chefe. No entanto, reconhecendo o desinteresse educado de João, Marcelo eventualmente desistiu da ideia. João, por sua parte, não era completamente avesso a escapadelas românticas, especialmente durante feriados. Cada caso breve era um capítulo de memórias agradáveis, mas nenhum mantinha seu interesse além dos confins temporais das férias. Marcelo frequentemente olhava para João com uma mistura de inveja e admiração pela habilidade dele em atrair mulheres que não eram apenas bonitas, mas também bem-sucedidas e ferozmente independentes. Suas vidas, repletas de ambição e aventura, deixavam pouco espaço para a busca de um parceiro permanente, tornando essas ligações interlúdios agradáveis em vez de prelúdios para algo mais duradouro. João estava contente com esse arranjo, encontrando uma satisfação equilibrada na natureza transitória dessas conexões. A única sombra sobre esse contentamento vinha de seus pais, que viam suas escolhas de estilo de vida com crescente preocupação. Sua mãe, outrora maior defensora de sua dedicação exclusiva à carreira e conquistas pessoais, começou a expressar uma inquietação sutil depois que João entrou nos 30 anos. O orgulho que ela sentia pelas realizações do filho começou a diminuir, substituído pela convicção de que o sucesso era vazio na ausência de um parceiro para compartilhá-lo. As tentativas de João de acalmar as preocupações de sua mãe eram recebidas com compreensão, mas com inegável decepção. Mãe, eu simplesmente não encontrei a pessoa certa, e os tempos mudaram. As pessoas não se estabelecem tão cedo quanto costumavam, ele argumentava, esperando acalmar suas preocupações. A profundidade da preocupação de seus pais tornou-se aparente para João durante uma escuta acidental de uma conversa deles. Sua mãe, Aurora, expressou medo de que talvez um amor passado permanecesse no coração de João, impedindo sua capacidade de seguir em frente. Ela relembrou a história de seu primo Andrew, cujo amor precoce não foi correspondido, levando a uma vida de solidão. Estou preocupada que João possa ter o mesmo destino, ela confidenciou a seu marido, Raul. Raul, sempre otimista, descartou a preocupação com uma visão pragmática do estilo de vida de seu filho. Aurora, João superou qualquer paixão juvenil. Ele está focado em sua carreira e é natural que ele aproveite seu sucesso agora.
Com o tempo, ele buscará a estabilidade da vida familiar, ele a tranquilizou. Suas palavras oferecendo um farol de esperança diante das apreensões de Aurora. João lutava com um subcorrente de culpa, ciente de que suas escolhas pessoais estavam inadvertidamente causando angústia à sua mãe. Ele entendia a perspectiva de seu pai. Sofia, uma lembrança distante de seu passado, não havia cruzado sua mente em anos. Sua imagem gradualmente se desfocou e desbotou como uma fotografia exposta a muita luz solar. Sofia entrou na vida de João na terceira série, uma figura delicada em meio à energia turbulenta de seus colegas de classe. Sua chegada à escola foi marcada por sussurros e olhares. Ela era a nova menina de longe. Sua mãe, tendo retornado à sua cidade natal após um divórcio, Sofia se destacou não apenas por seu comportamento tranquilo, mas por sua presença etérea. Ela tinha o brilho suave de cabelos loiros e a profundidade de olhos azuis claros que pareciam pertencer a um personagem de um conto de fadas infantil. João, já estabelecido como um dos melhores alunos e um líder natural tanto nos estudos quanto nos esportes, se viu sentado ao lado de Sofia por uma reviravolta do destino. Sua amizade floresceu sem esforço, colocando-os como um par inseparável aos olhos de seus colegas conforme cresciam. A beleza de Sofia só intensificava, sua graça e postura fazendo com que até as roupas mais simples parecessem criadas pelos melhores designers. Ela possuía um tipo raro de beleza que não era contestada. Sua natureza gentil a tornava imune às invejas mesquinhas e fofocas que frequentemente assolavam os corredores do ensino médio. A mãe de Sofia, Maria, rapidamente formou um vínculo com a mãe de João, encantada pela estreita amizade de sua filha com um garoto tão sólido e responsável. A mãe de João, no entanto, tinha sentimentos mistos. Embora admirasse a inegável beleza e graça de Sofia, ela estava cautelosa com a falta de falhas discerníveis, sugerindo meio brincando que tal perfeição era de alguma forma suspeita. Ao completar o ensino médio, o caminho de Sofia se desviou das buscas acadêmicas que muitos de seus colegas empreenderam. Ela mostrou pouco interesse em educação adicional ou um caminho de carreira definido, optando em vez disso por um programa em uma faculdade local de cosmetologia. A partida de João para a cidade marcou um novo capítulo, meticulosamente planejado durante um conselho familiar. O consenso era claro: ele completaria sua educação, garantiria um emprego e se estabeleceria antes de considerar trazer Sofia para se juntar a ele. Essa perspectiva, embora empolgante, deixou a mãe de Sofia, Maria, cheia de preocupações. Ela temia que a distância e o novo ambiente pudessem levar João a conhecer outra pessoa, diminuindo potencialmente as chances de Sofia. As preocupações de Maria vinham do conhecimento de que as faculdades da cidade estavam repletas de jovens mulheres de diversos contextos, qualquer uma das quais poderia capturar o interesse de João. Maria frequentemente expressava essas apreensões a Sofia, embora seguidas por garantias para fortalecer o espírito de sua filha. Apenas mostre a ele sua lealdade e decência. Essas qualidades são raras hoje em dia, especialmente em alguém tão bonita quanto você. Mulheres assim são as que acabam casadas. João está destinado a grandes coisas, e muitas jovens desperdiçam suas chances com homens bons, acreditando falsamente que sempre haverá outro esperando. Mas não há, ela aconselhava, esperando incutir um senso de paciência e fidelidade em Sofia. Nos seus primeiros anos na faculdade, João manteve sua conexão com a casa, retornando para as férias. Sofia, aproveitando a oportunidade para manter seu vínculo, o visitava na cidade sempre que possível. Seu horário flexível, construído em torno de seu negócio de cabeleireira em casa, permitia-lhe essas liberdades. Inicialmente, seus reencontros na cidade eram preenchidos com noites íntimas passadas juntos, explorando novas experiências como um casal. No entanto, à medida que João começou a se entrelaçar no tecido social da cidade, seus encontros assumiram uma nova dimensão. Através de João, Sofia foi apresentada a um círculo mais amplo de amigos, incluindo Renato, um local carismático que parecia ter o pulso da cidade em suas mãos. João tinha aptidão para compreender rapidamente novos conceitos e frequentemente superava Renato nesse aspecto. No entanto, ao contrário de Renato, João dedicava uma quantidade considerável de seu tempo para ganhar dinheiro, mas ainda assim se encontrava com significativamente menos riqueza. Parecia que levaria um tempo considerável antes de João poder desfrutar do mesmo nível de oportunidades que Renato.
Para Renato, a vida era relativamente tranquila. A recente promoção de seu pai havia desbloqueado inúmeras possibilidades para ele, colocando-o em um mar de oportunidades. Essa abundância de escolhas surpreendeu Sofia, especialmente quando ela descobriu que Renato estava solteiro. Na celebração de seu aniversário, Renato confidenciou a ela: "Atualmente estou sem namorada, mas talvez seja porque você é destinada para mim." Sofia foi rápida em abraçar a ideia de que ela e Renato estavam destinados um ao outro, e os dois discretamente formalizaram sua união. A confirmação de seu casamento veio quando a mãe de Sofia, com um toque de modéstia, compartilhou uma fotografia com amigos e conhecidos. A imagem capturou um momento de delicada beleza, com a noiva adornada em um vestido azul prateado, apoiada em seu confiante noivo. Seu casamento foi um caso íntimo, um conto de fadas privado, completo com uma lua de mel que os levou das praias idílicas das Bahamas à vibrante cultura de Cancún. Refletindo sobre a decisão do casal, Maria comentou com uma sabedoria gentil enquanto estava na porta dos Souzas: "As crianças devem traçar seus próprios caminhos na vida", disse ela a Aurora, expressando seu profundo pesar. "Sinto muito que nossas famílias não se unirão através do casamento, mas espero que possamos permanecer amigas." Aurora convidou Maria para entrar, sugerindo que se afastassem dos olhares curiosos dos vizinhos. "Entre, Maria. Não há necessidade de um espetáculo ao ar livre", disse ela. Enquanto Maria compartilhava as fotos do casamento com uma mistura de cautela e orgulho, Aurora comentou com uma elegância despretensiosa: "Eles são bastante encantadores, quase rivalizando com Lady de Ingraça." Suas palavras eram livres de sarcasmo, refletindo uma apreciação genuína pelo momento capturado nas fotografias. "Maria, o que mais posso dizer? Estou aliviada que tudo isso aconteceu antes que nossos filhos pudessem levar seu relacionamento adiante." Na época, João lutava com um profundo senso de mal-estar físico, um desconforto nauseante e profundamente enraizado que persistia. Ele internalizou essa turbulência, optando por manter seu próprio conselho e, consequentemente, se afastando de formar conexões profundas e significativas. Isso não foi uma decisão consciente, mas sim uma evolução natural. Seu círculo social deixou de se expandir, suas interações limitadas a contatos profissionais considerados benéficos para os negócios. Com o passar do tempo, a chegada de abril infundiu as florestas costeiras com a essência revigorante da primavera em seus passeios tranquilos. Fernanda e Nina se depararam com a comunidade local de caça a pássaros. Fernanda foi rápida em esclarecer que seu interesse não estava na caça, mas na camaradagem compartilhada com os caçadores e seus cachorros. Nina, com seu jeito desajeitado, porém cativante, misturava-se sem esforço com os caninos bem cuidados e premiados dos caçadores, demonstrando uma notável falta de agressão e uma sociabilidade aberta e cordial. Os vizinhos de João, anteriormente meros conhecidos devido à sua agenda exigente, agora eram os orgulhosos proprietários de retratos a lápis adornando suas casas acima das lareiras ou aninhados nos cantos íntimos dos quartos. Essas obras de arte capturavam momentos íntimos, crianças com seus animais de estimação, famílias juntas ou instantâneos serenos dos próprios pets, todos renderizados com detalhes amorosos. O talento por trás desses retratos era ninguém menos que a governanta de João, Fernanda, que se revelou uma artista gráfica talentosa, embora não treinada. Ela estava cursando estudos simultaneamente, empenhada em complementar seu talento artístico inato com educação formal, enquanto gerenciava suas funções na casa de João. Esse apoio às suas aspirações acadêmicas. A paixão de Fernanda pelo desenho foi reacendida com um novo vigor depois de uma consulta com o especialista em arte, que Marcelo havia apresentado a pedido de João. O feedback do especialista foi cautelosamente otimista: "Seu trabalho tem uma perspectiva original e fresca. Onde você adquiriu sua formação?" Sua resposta, em um departamento de contabilidade na faculdade, foi recebida com um aceno pensativo. "Não é incomum", comentou o especialista com um tom de autoridade, "mas agora é crucial que você busque uma educação formal nesta área, que é claramente sua verdadeira vocação." Armada com uma lista de recomendações detalhadas do especialista, Fernanda observou seu convidado e João se retirarem para a estufa. Esse espaço, aninhado entre árvores cítricas perfumadas, servia como um refúgio ocasional de João para entreter convidados com brandy ou uísque de qualidade.
Retirando-se para seu próprio chalé, Fernanda trancou a porta atrás de si e se acomodou junto à janela. Para sua surpresa, ela se viu tomada por uma onda de emoção. Lágrimas escorriam silenciosamente pelo seu rosto. Havia anos que ela não se sentia tão comovida. Sua última memória de tal vulnerabilidade remontava aos dias de escola. Essas lágrimas, no entanto, eram diferentes, como uma limpeza, sem o amargor da amargura. Se ao menos minha mãe pudesse ter testemunhado o reconhecimento do dono da galeria pelo meu talento, pensou ela. Ele não tinha incentivo para oferecer falsos elogios. Ele poderia facilmente ter descartado ela, aconselhando-a a se ater à sua formação em contabilidade ou a aperfeiçoar suas habilidades em serviços domésticos. Este momento trouxe de volta uma memória pungente de uma conversa com sua mãe por volta do tempo de sua formatura no ensino médio. Fernanda, eu já lhe disse, enquanto eu estiver pagando as contas, eu decido sobre sua educação, mas isso não é justo. É a minha vida. Você não pode me controlar para sempre, e então eu ficarei presa em um emprego que odeio, assim como você, argumentou Fernanda. Meu odiado trabalho tem pago por tudo por aqui, rebateu sua mãe, mantendo sua posição. Não fale comigo assim. Todo jovem pensa que sabe tudo nessa idade. E não me faça passar por vilã. Se você tivesse um pai rico, talvez as coisas fossem diferentes, mas você não tem. Você tem a mim. E estamos com um orçamento apertado. Você precisa de um emprego sólido, como em contabilidade. Contadores são sempre procurados. Eles começam com um bom salário e sem turnos noturnos. Se você acabar casando com alguém que possa sustentá-la, então claro, persiga seus sonhos artísticos. Mas até lá, vamos seguir o plano. Fernanda frequentemente se encontrava pensando no bem-estar de sua mãe, vivendo uma vida aparentemente inalterada pela ausência de sua filha. Um mês depois de começar a trabalhar na residência de João, Fernanda pediu a Amanda que transmitisse uma mensagem à sua mãe, atualizando-a brevemente sobre a nova posição de Fernanda como governanta residente, enfatizando a justa compensação que estava recebendo. À medida que a temporada festiva se aproximava, Fernanda reuniu coragem para entrar em contato diretamente com sua mãe, fazendo uma ligação pouco antes do Ano Novo. A chamada foi intermitentemente pontuada por ruídos de fundo, risadas e conversas, sugerindo uma animada reunião de feriado na casa da mãe. Felizes festas, mãe! Como vai? Você vai dar a festa de Ano Novo este ano, ou vai trabalhar no hospital? Fernanda perguntou, soando esperançosa, mas um pouco preocupada. Obrigada, querida. Felizes festas para você também. As coisas estão um pouco loucas aqui com o Daniel e alguns amigos. Vamos conversar mais daqui a alguns dias, tá? Sua mãe respondeu, soando alegre, mas ocupada. Fernanda estava ok com isso, mas não estava realmente esperando que a ligação acontecesse. Só para você saber, estou usando um novo número de telefone agora. Este será meu número daqui para frente. Entendi. Feliz Ano Novo. Sua mãe rapidamente encerrou, pronta para voltar aos seus convidados. Este Ano Novo foi um pouco diferente para Fernanda, mas ela não se importou. João estava visitando sua família, então ela estava encarregada da casa. João estava preocupado com ela estar sozinha durante as festas. Mas Fernanda o tranquilizou: estou totalmente bem aqui com toda a segurança que temos. Passei muitos anos novos sozinha, especialmente quando a mamãe tinha que pegar turnos extras. Não é nada demais. Estou acostumada. João sentiu-se um pouco triste com isso, mas ficou um pouco confortado. Parece meio solitário, embora. Você poderia convidar um amigo se quiser. Aceitando a sugestão de João, Fernanda convidou Ana, já que Amanda havia se comprometido a passar o feriado com a família do namorado. No dia anterior à véspera de Ano Novo, Fernanda e Ana exploraram a cidade, absorvendo a atmosfera festiva. À noite, retornaram, prontas para desfrutar de uma celebração aconchegante e íntima em casa. Longe do barulho e agitação, mas cheia de um calor especial próprio. Ana olhou ao redor do lugar de Fernanda com um brilho nos olhos. Este é um lugar realmente aconchegante que você tem, ela disse, soando impressionada.
parece romântico aqui. Um pouco de criatividade realmente faz a diferença, né? E quem é este? Ela perguntou, atraída pelos esboços a lápis na parede, especialmente um retrato de Marcelo. Esse é o Marcelo, o principal cara do João, explicou Fernanda. Ana assentiu. Ele parece cheio de charme, meio misterioso também. Inteligente e perspicaz, aposto. Você acertou. Às vezes eu acho que você pode ler mentes, brincou Fernanda. Eu queria poder, mas não, você é apenas boa em perceber as coisas. Não esqueci que sempre disse que você é ótima em olhar mais profundamente, respondeu Ana com um sorriso. E esse cara, ele parece um pouco com um ator, não é? Esse é o João, o cara que é dono deste lugar, disse Fernanda. Ana riu, claramente impressionada. Me faz pensar em fazer uma grande mudança, esperando por um herói aparecer. Ana, vamos lá, não fale assim. Tive sorte com o João me ajudando, fugir dos problemas é arriscado e pode dar errado de qualquer maneira, disse Fernanda, um pouco mais séria. Relaxa. Não vou realmente fugir. Gosto demais dos meus confortos. E, honestamente, sou um pouco medrosa, admitiu Ana, rindo. Mas João parece ser um ótimo partido. A vida amorosa dele é igualmente interessante? Tento não me intrometer nos assuntos particulares de João. Não é meu lugar me envolver em fofocas sobre ele. Ele é um bom chefe. Me trata bem, me paga de forma justa, mesmo sendo nova nisso. E ele até conseguiu um crítico de arte para olhar meu trabalho. Depois de todo o meu tempo em contabilidade e lidando com o namorado da minha mãe, Daniel, isso significa muito para mim, compartilhou Fernanda, perdida em pensamentos. A conversa do ano novo parecia uma memória distante. No entanto, aqui estavam elas em abril, com Fernanda totalmente imersa em seu trabalho e aulas de arte. As rotinas da vida diária haviam levado a um ritmo confortável, deixando pouco espaço para pensamentos ociosos. Num dia em que a primavera mostrou sua presença com um calor inegável, João se aproximou da casa de Fernanda com um lembrete que a tirou de sua rotina. Fernanda, parece que você esqueceu algo importante. Você está conosco há mais de meio ano agora, o que lhe dá direito a uma folga de 2 semanas. Pense nisso e me avise suas datas preferidas até amanhã à noite, disse João, antes de partir, deixando Fernanda ponderar as possibilidades que essas férias inesperadas poderiam oferecer. Fernanda se encontrou em uma encruzilhada. Sua mente girava com a nova possibilidade de viajar, algo que ela sempre desejou, mas nunca experimentou além de uma excursão escolar no 9º ano. A própria ideia de explorar novos horizontes sempre foi um farol em seus sonhos de um futuro mais brilhante. No entanto, quando se viu diante da oportunidade de férias, ela se viu perdida, percebendo que precisaria buscar a orientação de João sobre como embarcar em tal aventura. João voltou para casa mais cedo do que o usual no dia seguinte e foi direto para a casa de Fernanda. Ele bateu e perguntou: "Posso entrar um pouco? Precisamos conversar sobre algo." Fernanda ficou um pouco surpresa, mas o deixou entrar, apontando para uma cadeira para ele sentar. João parecia um pouco incerto por onde começar. "Ei, Fernanda, está tudo bem se adiarmos suas férias? Eu realmente poderia usar sua ajuda." Fernanda foi rápida em tranquilizá-lo. "Claro, sem problemas. Eu nem estava pensando em férias até você mencioná-las." João então foi direto ao ponto: "Meus pais estão vindo me visitar e eu preciso de um favor." Vendo Fernanda preocupada, ele rapidamente acrescentou: "Não se estresse, meus pais são pessoas simples do campo. Eles não estão esperando nada extravagante. Mas meu pai não tem passado bem. Ele tem problemas sérios de coração que ignorou por muito tempo. Agora estamos todos tentando aproveitar o máximo do tempo que nos resta. É difícil, mas temos que enfrentar." Ele fez uma pausa, verificando a reação de Fernanda antes de continuar: "O que vou pedir pode parecer estranho, e você pode totalmente dizer não. Meus pais sempre quiseram me ver estabelecido, especialmente agora com tudo o que está acontecendo. Você toparia fingir ser minha noiva enquanto eles estiverem aqui? Significaria muito para eles. Pense com calma.
Não pediria se não fosse importante, disse João sinceramente, pedindo sua ajuda. João escutou atentamente enquanto Fernanda compartilhava suas preocupações, falando cuidadosamente. Entendo de onde você vem, ela começou, soando calma, mesmo que o pedido fosse um pouco fora do comum. O que me preocupa é o que acontece depois que fingirmos. Se deixarmos seu pai feliz com esse ato, o que faremos quando chegar a hora de terminar o show? Fingir terminar pode acabar machucando ele mais, especialmente com sua saúde fraca. E encontrar alguém para realmente assumir esse papel não é fácil. João entendeu o ponto dela. Vejo o que você quer dizer, e é uma preocupação justa. Normalmente, lido com os problemas conforme aparecem. Agora, só quero fazer meus pais felizes. Dar a eles um pouco de esperança. Fernanda tinha outra preocupação. Também não tenho certeza se sou a pessoa certa para isso, considerando quem você é, João. As pessoas podem esperar que sua noiva seja alguém com um certo histórico ou habilidades. E eu não sou essa pessoa. Você pode não se importar, mas sua mãe pode perceber. Esse tipo de coisa precisa de um toque mais pessoal. João olhou para ela, meio impressionado e meio divertido. Você realmente pensou nisso? E isso mostra como você vê toda essa situação, o que me deixa mais certo de que você lidaria bem. Acho que meus pais realmente gostariam de você. Mas Fernanda ainda não tinha terminado. Se você precisa de alguém para representar o papel, existem muitos atores por aí. O mundo do teatro está cheio de pessoas que adorariam a chance de interpretar um papel assim, especialmente se for importante. João parecia bastante exausto enquanto tentava explicar. Meus pais realmente não se dariam bem com um ator interpretando o papel Fernanda, disse ele, conseguindo um sorriso cansado. Eles querem alguém real, como você. Não consigo explicar tudo agora, mas você não precisa fingir muito. Seja você mesma. Apenas finja que estamos juntos. Vou manter simples. Nada exagerado. Talvez apenas segurar as mãos. Isso é tudo o que eles esperariam de qualquer forma. Pense nisso. Ok? E para compensar, que tal umas férias longas por minha conta? Além de uma limpeza completa da casa. Assim, tudo estará perfeito quando você voltar. Fernanda se viu concordando antes mesmo de perceber. Tudo bem. Vou fazer o meu melhor, disse ela, de repente sentindo o peso do que acabará de aceitar. Mas vou precisar saber mais sobre seus pais, seu passado. Talvez ver algumas fotos. Seria estranho se eu não soubesse nada sobre sua família. Quando eles chegam? João explicou o plano. Eles chegarão em 2 dias. Vamos buscá-los, jantar juntos e apenas nos conhecer. Eles ficarão por uma semana. Você precisará ficar comigo enquanto eles estiverem aqui. Então toda a sua rotina vai mudar. Pense nisso como o começo de suas férias. Sem trabalho, sem acordar cedo. Fernanda se repreendeu internamente por não ter simplesmente dito não. Por que não inventei alguma desculpa? João nem tinha certeza que eu diria sim. E agora, com quase nenhum tempo para me preparar, é tarde demais para arrependimentos. Preciso me organizar, pensou ela, sentindo uma mistura de determinação e nervosismo em sua preparação. Fernanda se baseou em uma fotografia como guia, uma foto espontânea de um robusto pescador com cabelos grisalhos e olhos enrugados de riso, de braços dados com uma mulher pequena e de rosto redondo, sorrindo enquanto segurava um grande bagre. Enquanto se imergia em esboçar, uma sensação de tranquilidade a envolveu, aterrando seus pensamentos. Sou grata a João pelas oportunidades que ele me proporcionou, refletiu ela. Ajudá-lo neste momento de necessidade é o mínimo que posso fazer. Essa resolução trouxe clareza e propósito à sua decisão. O jantar com os Souzas transcorreu com uma facilidade que surpreendeu Fernanda, acalmando suas apreensões iniciais. A compreensão e o calor demonstrados pelos pais de João, especialmente Aurora, ajudaram Fernanda a se adaptar ao papel desconhecido com conforto surpreendente. Durante um momento tranquilo no restaurante, com os homens escolhendo vinho, Aurora compartilhou suas próprias experiências com Fernanda em um tom gentil e tranquilizador.
A atmosfera íntima do estabelecimento campestre emprestou um ambiente íntimo à conversa deles. Lembro como eu estava estressada para conhecer minha sogra, compartilhou Aurora, sorrindo ao relembrar. Eu estava tão assustada de não me encaixar que esqueci totalmente o que ia dizer. Agora parece que não foi grande coisa. Ao ouvir Aurora se abrir, Fernanda se sentiu à vontade para compartilhar sua própria experiência. Eu também estudei para ser contadora, mas não gostava. Eu só fiz isso porque minha mãe queria. Mas sempre soube que não era para mim. Aurora entendeu, dizendo firmemente: permanecer em um emprego que você não gosta pode realmente te arrastar para baixo. Eu gostava de contabilidade, ou teria desistido há muito tempo. Então ela mencionou a arte de Fernanda, algo que João deve ter contado aos pais. João nos mostrou alguns de seus desenhos. Seu pai e eu ficamos tão envolvidos neles que quase perdemos nosso voo. A maneira como você desenha animais de estimação e crianças é incrível. E aquele retrato de João fez todas as minhas preocupações desaparecerem. Não sou crítica de arte, mas pude perceber pelo seu trabalho que você realmente se importa com meu filho. É mais do que apenas ser boa em desenhar. Fernanda corou com as gentis palavras de Aurora, surpresa com o elogio e a ideia de que sua arte mostrava seus sentimentos por João. Obrigada, disse ela, um pouco sobrecarregada, pouco antes de Aurora sugerir que voltassem ao disfarce, trazendo a conversa de volta ao aqui e agora de maneira suave. O apoio firme de Aurora era a única coisa que ancorava Fernanda naquele momento. Suas emoções eram um turbilhão que ameaçava arrastá-la. Grata pela previsão de escolher sapatos sensatos em vez da elegância precária de saltos altos, Fernanda se maravilhou com como as escolhas mais simples às vezes faziam toda a diferença. No fundo, ela vinha negando a verdade para si mesma, barricando seus sentimentos atrás de uma parede de decoro profissional. No entanto, a percepção surgiu nela com uma clareza avassaladora. Ela nutria sentimentos por João, sentimentos que ela meticulosamente catalogou através dos retratos íntimos escondidos em sua gaveta. Cada um dos 24 esboços feitos de memória era um testemunho de um amor que ela ainda não tinha ousado reconhecer. Entre esses tesouros secretos, ela prometeu a si mesma que haveria uma representação da cena terna daquela noite entre João e seu pai, suas semelhanças e diferenças tecendo uma complexa tapeçaria de laços familiares. Enquanto Fernanda recuperava sua compostura, sua atenção foi atraída para um casal na pista de dança, uma visão encantadora. O homem, com seus cabelos prateados e constituição robusta, movia-se com um charme desajeitado, um testemunho de suas raras incursões na pista de dança. No entanto, havia um contentamento sereno em seu comportamento, um orgulho não expresso em simplesmente estar presente no momento. Sua parceira de dança, uma figura graciosa em turquesa, movia-se com uma delicada confusão, seu sorriso matizado por um toque de melancolia, mas seus olhos brilhando com uma alegria não dita. Num momento tranquilo, Aurora se inclinou para dar um conselho a João. Sua voz estava cheia de cuidado materno e seriedade. Vá com calma com a Fernanda, João, ela disse suavemente, observando a pista de dança. Ela é jovem e um pouco frágil comparada às suas experiências. Isso é algo que você tem que tratar com cuidado. Eu realmente gosto da Fernanda, e não ficarei feliz se ela não for bem tratada. Ela tem essa mistura única de força e delicadeza que é difícil de descrever. João entendeu, dizendo elegante, o que realmente acertou em cheio, mostrando que ele estava começando a ver as partes mais profundas da Fernanda que ele não havia totalmente apreciado antes. Esse momento foi interrompido quando a voz suave de Daniela entrou dizendo: "Ei, João", ela disse com um indício de algo mais por trás de suas palavras. João ficou um pouco desconcertado, mas rapidamente se recompôs. "Espere, mãe. Eu tenho que lidar com algo", ele disse, e levou Daniela para a varanda antes que sua mãe pudesse dizer mais. Lá fora, ao ar livre, o tom de Daniela era provocante, mas com um toque de seriedade. "Apenas passei para jantar e vi você com todos. Pena que você não me apresentou à sua mãe. Eu não teria dito nada de ruim sobre você para ela", ela disse. Seu sorriso escondia seus verdadeiros sentimentos. "Por que você está tão nervoso? Você geralmente é tão tranquilo. Ficar com a jovem governanta te afetou?"
cansado e pensando em entregá-la ao seu pai. Ele provavelmente gostaria disso. Mas na idade dele, ele tem que cuidar da saúde, ela disse. João, esforçando-se para manter a compostura diante das observações ácidas de Daniela, questionou a intenção por trás de suas palavras. A resposta de Daniela, uma mistura de capricho e afeição, fez pouco para esclarecer seus motivos, insinuando em vez disso um sentimento mais profundo, talvez ferido. O que você disse? Aurora abriu os olhos teatralmente ao emergir de dentro. A reação de Aurora às insinuações de Daniela foi teatral e energética. Minha governanta, ela exclamou, fingindo choque com um brilho de diversão em seus olhos. Sua resposta a Daniela foi carregada de sarcasmo e uma defesa firme de Fernanda, descartando a noção ultrapassada de que relacionamentos profissionais e pessoais não devem se cruzar em nossa família. Nós não hesitamos em abraçar aqueles que nos trazem alegria, independentemente de seus papéis. Aurora afirmou sua posição de forma clara e intransigente. Daniela, diante do apoio inabalável de Aurora Fernanda, ofereceu uma despedida educada, porém vazia, antes de se retirar para as sombras do salão, deixando para trás uma atmosfera tensa que lentamente se dissolveu no calor da solidariedade da família. A risada de Aurora era leve, um eco suave na noite enquanto ela provocava João por suas preocupações anteriores. Isso foi algo mais, ela disse, rindo e balançando a cabeça. Você sempre nos deixa curiosos, não é? Você realmente achou que acreditaríamos naquela história? Mas, honestamente, não importa para nós quem realmente é a Fernanda. Nós gostamos dela do jeito que ela é. Vou ficar quieta pelo bem da Fernanda, coitada. Ela parece bastante tensa. Vamos voltar para os outros. Seu pai provavelmente está causando alvoroço depois de toda aquela dança. E adivinha quem vai ter que acalmá-lo? João ficou completamente perplexo com a revelação de sua mãe. No momento em que ela partiu, uma explosão de risos escapou dele enquanto contemplava a absurdidade da situação. Ele não pôde deixar de rir ao pensar em quão ridículos devem ter parecido para os outros durante todo esse episódio. A noite se encerrou com o retorno deles para casa. A tardeza da hora permitiu pouco mais do que cuidar de Nina antes de se aposentarem. O próximo dia prometia seus próprios desafios com a consulta médica de Raul se aproximando. Fernanda estava dividida entre o desejo de solidão em sua casa de campo para refletir sobre a noite e a apreensão de enfrentar o próximo dia. Deixe Raul se recuperar, ela pensou, buscando consolo na esperança de um resultado positivo. O pensamento de criar uma estratégia de saída dessa farsa persistia, assim como a promessa de uma rica tapeçaria de memórias para compartilhar, talvez com uma filha algum dia. A energia vibrante de Aurora diminuiu o suficiente para convencer Raul a terminar a noite. É nosso sinal para deixá-los, ela anunciou com um sorriso caloroso. Suas palavras encerrando as festividades da noite. Vamos dar um pouco de paz a vocês agora. Durmam bem. Retomaremos de onde paramos amanhã. Com os Souzas aposentados em seu quarto, Fernanda e João se encontraram na varanda. Envoltos na quietude serena do jardim. O único som era o leve farejar de Nina ao fundo. Fernanda, buscando compostura, procurou a aprovação de João sobre sua atuação. Você foi perfeita, João a tranquilizou. Sua voz carregava um calor não característico que o surpreendeu. Tudo graças aos seus pais. Eles são tão acolhedores, Fernanda respondeu. Sua voz tingida de gratidão. João, impulsionado por um momento de vulnerabilidade sincera, escolheu essa quietude para revelar seus verdadeiros sentimentos. Eu levo a sério nós dois, Fernanda. Isso não é só para mostrar. Eu quero que isso seja real, ver você todos os dias. O que você diz? Fernanda, comovida por sua sinceridade, o convidou para seu mundo. Venha comigo, ela disse suavemente, levando-o em direção à sua casa de campo. Eu tenho algo para mostrar a você. Seus retratos, todos os 24. Talvez você até escolha um para ficar. Aquela noite foi diferente de todas as outras para João. Ele não se retirou para sua própria cama.
Em vez disso, ele permaneceu no caloroso abraço dos aposentos de Fernanda, banhando-se no rescaldo do que só poderia ser descrito como um encontro extraordinário de paixão e intimidade. No silêncio que seguiu o amor fervoroso deles, talvez uma das experiências mais profundas de sua vida, a curiosidade de João foi despertada pela variedade de retratos que adornavam as paredes de Fernanda. Cada esboço, um estudo meticuloso de seu próprio semblante, parecia conter uma história. Uma testemunha silenciosa de seu romance florescente. Com uma voz suave e contemplativa, Fernanda desvendou o mistério por trás das obras de arte. Ela confessou que cada retrato era um testemunho dos momentos em que seu coração lutava com a incerteza. O pensamento da partida pairando sobre ela como um espectro, ameaçando levá-la embora antes que a história deles pudesse realmente se desenrolar. Nesses momentos de dúvida, ela revelou: "Eu desenhava você." Era como se, através desses esboços, eu buscasse conselho do meu próprio coração. Seu rosto, capturado em carvão e tinta, tornou-se um espelho para minha alma, refletindo a profundidade dos meus sentimentos. Quando a primeira luz do amanhecer se infiltrou pelas cortinas, lançando um brilho suave sobre o quarto, João se viu inspirado pelas revelações de Fernanda. Comovido por sua dedicação e o diálogo silencioso que ela compartilhava com seu próprio coração através da arte, ele fez um voto silencioso, um voto de garantir que Fernanda nunca mais sentiria a necessidade de questionar o caminho compartilhado deles novamente. Para tornar suas histórias tão vívidas e reais que nenhum retrato jamais seria suficiente para capturar sua essência. Com essa resolução ardendo forte em seu coração, João sussurrou promessas de amanhã no ouvido de Fernanda, selando seu vínculo com um beijo que falava de compromisso eterno e um futuro pintado nos tons do amor e dos sonhos compartilhados. E quando o sol nasceu, anunciando um novo dia, encontrou duas almas entrelaçadas, prontas para enfrentar o mundo juntas. Sua história não mais confinada às telas que alinhavam as paredes, mas viva e respirando na promessa de cada novo dia. Gostou da história de hoje? Comente a sua opinião, e se inscreva no canal, para receber nossas belas histórias. Ative também o sininho das notificações.